dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na Rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa via Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você que já está fazendo o mesmo agora, desde o início do programa Democracia no Ar, que tem produção e conteúdo de Esdras Gomes. Hoje a apresentação de Souza Júnior, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários da nossa segunda-feira com a professora Sandra Helena. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora são 10 horas 3 minutos, 10 e 3, em Fortaleza, Ceará, Brasil. E o mundo espera a voz e a vez. Está com Souza Júnior, a palavra e o começo do programa Democracia no Ar. Bom dia, Souza. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, nosso convidado, o professor Regis Lopes, do Departamento de História da UFC, que vai conversar conosco sobre a disciplina que aborda o golpe de 2016 contra a presidenta eleita Dilma Rousseff. Bom dia, nossa comentarista das segundas-feiras, também professora de filosofia da Unifor, Sandra Helena. Salve! Pois é, antes de começarmos o programa, como sempre, vamos fazer um giro, né, de notícias. É com você, Jonathan Neto. Ok, são 10 horas mais 4 minutos. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou no dia 25 de março sua passagem pelo estado de Santa Catarina. O próximo destino agora da caravana Lula pelo sul é o estado do Paraná. Para se despedir do povo catarinense, Lula participou de um ato cultural na cidade de São Miguel do Oeste, onde uma multidão se aglomerou na Praça Valnir Botaro Daniel para ver e ouvir o ex-presidente. Durante o ato de encerramento, manifestantes contrários ao ex-presidente usaram novamente da violência para exteriorizar o ódio contra o maior presidente do Brasil, jogando ovos covardemente no ato de um prédio em direção ao palco. Para o ex-presidente, a raiva que a elite brasileira sente contra ele é consequência das transformações sociais que os governos do PT promoveram no país. Nesta segunda-feira, a caravana Lula pelo Brasil segue para a cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, onde o ex-presidente participa de um ato com trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. Ao longo do programa nós vamos comentar essa questão da violência durante a caravana do Lula. Vamos em frente, Jonathan. Atitude Popular. Giro de notícias. Em fevereiro deste ano foram contratados com carteira assinada no Brasil mais de 61 mil trabalhadores. Um aumento de apenas 0,16% em relação a janeiro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho, divulgado no dia 23 de março. O melhor desempenho foi no Sul, que teve acréscimo de 37.071 postos. No Nordeste, o saldo foi negativo, com menos 25.953 postos de trabalho. O trabalho intermitente, modalidade em que se ganha por hora trabalhada e não há garantia de jornada ou remuneração mínima por mês, outra novidade da lei trabalhista, também registrou aumento nas contratações. Foram registradas 2.660 admissões e 569 desligamentos nessa modalidade, o que gerou um saldo positivo de 2.091 empregos. No regime de trabalho parcial,
foram registradas 6.400 admissões e 3.423 desligamentos, gerando saldo positivo de 3.067 empregos. As maiores quantidades de admissões foram observadas em São Paulo, 1.314 postos, Ceará, 876 e Minas Gerais, 634. Ou seja, está havendo um aumento da precarização do trabalho, não propriamente do emprego formal. Que tende a reduzir. Era o que era esperado, né? Pois é. Vamos em frente? Atitude Popular. Giro de notícias. Na cidade de Catalão, região sudeste de Goiás, movimentos populares ocuparam na manhã do dia 23 de março a ferrovia utilizada pela mineradora chinesa CEMOC e pela estadunidense Mosaic Fertilizantes, impedindo a circulação do trem de carga de fosfato e nióbio. A ação foi organizada pelo Movimento pela Soberania Popular na Mineração, é o MAN, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e pelo Movimento Camponês Popular, MCP. Os movimentos denunciam que a cidade vem sofrendo um colapso social em várias áreas por conta da mineração, falta de água, poluição do ar e o aumento de casos de câncer. São apenas alguns dos problemas que estão afetando o povo catalão. Então veja bem aí, o povo reagindo, né, à destruição do meio ambiente e as condições de vida do povo, né, de saúde. Vamos mais uma, Jonathan? Atitude Popular. Giro de notícias. No mês de fevereiro, o ministro da Educação, Mendonça Filho, veio a público no Twitter criticar a criação de uma disciplina sobre o golpe de 2016, sugerida por um professor na UNB. No texto ele afirmou, abre aspas, lamento que uma instituição respeitada e importante como a Universidade de Brasília faça uso do espaço público para promoção de militância político-partidária ao criar a disciplina. O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Vejam bem, nosso professor, o que diz o Mendonça Filho sobre essa disciplina. E continua, após este fato foram criadas várias disciplinas contra o golpe nas universidades brasileiras. No Ceará, o curso de História da UFC criou uma disciplina e a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, criou um curso de extensão. Para conversar sobre o assunto, convidamos o professor Regi Lopes, do Departamento de História da UFC, para conversar sobre a disciplina que aborda o golpe de 2016. O professor já se encontra aqui, né? Contamos com a participação também de nossa comentarista da segunda-feira, a professora Sandelena. E nós vamos conversar por aí, né, sobre essa oposição aos cursos sobre o golpe de 2016 feita pelo chamado ministro da Educação. Para mim, ele não incentiva a real educação que é necessária para o nosso povo. Qual a sua opinião sobre essa declaração do ministro? Bem, de acordo com a avaliação de juristas de todo o país, o comentário, no final das contas, a tentativa de fazer uma observação, ele fez mesmo uma observação repressiva diante da universidade, é uma manifestação inconstitucional, porque a própria Constituição garante à universidade a liberdade de cátedra. Isso é constitucional. Importante isso. Os ouvintes saberem disso. Agora, para a gente entender isso, é preciso compreender um pouco sobre o próprio funcionamento da universidade. A universidade não funciona de uma maneira desorganizada, de uma maneira isolada, de uma maneira individual. A criação de uma disciplina em uma universidade é algo corriqueiro. Eu poderia até dizer que praticamente todos os anos nós temos a criação, como também o fim de disciplinas que se mostram ineficientes ou inadequadas, mas a criação de qualquer disciplina em um meio universitário passa por colegiados, passa por discussões, e uma disciplina só pode ser criada se há pesquisa, se tem bibliografia, se há uma base
portanto, de conhecimento, de ciência para a criação da disciplina. Então, esse é um ponto central para os ouvintes entenderem que a universidade, ou as universidades, no caso, no Brasil e no mundo, funcionam a partir de uma questão básica, o debate. Nada é feito na universidade a partir de uma decisão individual. Daí a minha preocupação em ressaltar isso. Essa disciplina, que foi criada com o mesmo nome da disciplina da UNB, no Departamento de História da Universidade Federal, passou por uma discussão, uma avaliação e aprovação em várias instâncias, de modo que não é, de modo algum, uma atitude irresponsável. Pelo contrário, é responsabilidade da universidade debater as questões atuais. Muitas vezes as pessoas dizem a universidade está isolada da sociedade. Isso é a prova, essa disciplina é a prova de que a universidade não está isolada. A universidade está preocupada com os debates que estão acontecendo na sociedade. Seria esse o comentário inicial. Isso me arremete à seguinte reflexão. Comumente, muitas pessoas entendem história como uma coisa do passado, uma coisa que não tem interferência mais nos dias atuais. Uma disciplina como esta, né? De um fato tão recente que está em curso, né? Na verdade, o golpe não acabou. Sim, né? Está em o golpe curso. continua. Seria, vamos dizer assim, uma necessidade para fortalecer a compreensão dos estudantes e das pessoas em geral sobre o significado da história nos acontecimentos do dia a dia? Sim, a história não é mais um estudo somente sobre o passado. É um estudo sobre a relação entre o passado, o presente e o futuro. Daí o nome da disciplina, que nós conservamos, apesar de ter mudado o programa para adequar a um curso de história, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Portanto, a história, a essa disciplina histórica, cabe também, obviamente, discutir quais são as perspectivas de futuro, diante de um passado, diante de um presente, dado qual é a perspectiva de futuro. E nesse sentido eu queria lembrar que durante o século XX, que é conhecido como o século das grandes catástrofes, logo depois da Segunda Guerra, em 45, vejam bem, a guerra acaba e logo depois a França cria várias disciplinas e várias linhas de pesquisa para estudar o quê? A guerra. Lucien Febvre, um historiador francês, diz: precisamos saber o que aconteceu e o que está acontecendo. Porque o golpe de 64, o golpe de 2016 são eventos do passado já, mas têm repercussões no presente. Muito bem. Professora Alessandra Helena, como professor também universitário, qual a sua opinião sobre esta disciplina e a repercussão gerada contra aqueles que são contrários a partir do ministro da Educação? Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Mais uma vez, uma felicidade estar aqui. Eu tenho assim uma pequena, digamos, clivagem aqui, né? Diz assim, bom, a universidade brasileira, a universidade pública brasileira está tentando pensar a quente, né? Que é uma de suas tarefas, os acontecimentos. Eu, de minha parte, acho que está até um pouco tarde, sabe? Um pouco atrasada a tomada de posição política mais ostensiva da comunidade universitária nas suas várias frentes em relação aos acontecimentos. Mas é aquela história, né? O tempo objetivo não é o tempo das nossas certezas subjetivas. E ainda bem que a universidade toma uma posição firme nessa disputa política, com os acontecimentos ainda tão a quente, né? O caso eu acho muito interessante, porque o Luiz Felipe Miguel é um dos poucos intelectuais brasileiros assim de renome, e isso está aumentando, que vieram para as redes sociais de um modo desabrido, de um modo comprometido, de um modo firme e contundente, desde que começaram os movimentos
pró-golpe, né? Todo aquele movimento de 2015, e ele rapidamente se tornou uma estrela das redes sociais, com textos contundentes, fazendo uma divulgação consistente, fazendo relação de ensino-aprendizagem, de reflexão nas redes sociais. Quer dizer, ele é um dos poucos, né? Quer dizer, houve ali, naquele momento de 2015, um silêncio, uma conivência. Eu estou falando da universidade do ponto de vista de sua institucionalidade, seus colegiados amplos, suas representações. Aqui e ali, algum outro professor, evidentemente, que, no caso, o Miguel foi um deles. E eu lembro bem do dia que ele fez o primeiro post explicando que iria dar esse curso, e eu conversei com ele, porque ele já esteve aqui em Fortaleza, trazido pelo o Instituto Latino-Americano de Estudos sobre Política, Direito e Democracia. E eu digo, mas que bom que esse curso vai ser dado, vamos montar uma versão pocket. Naquela altura a gente pensava que ia ficar o curso dele lá, né? Vamos montar uma versão pocket para que esse curso rode o país, e eu já ofereço Fortaleza como um primeiro lugar. Bom, logo na sequência veio a manifestação absolutamente louca do ministro, e aí acabou resultando nessa coisa divina que foi espalhar o curso, o curso de extensão ou disciplina em quase todas as universidades públicas brasileiras, quer dizer, boa parte delas, né? E aí também, Regis, né, eu creio que a politização do modo como você faz aqui, defendendo a política acadêmica, né? Quer dizer, defendendo que esse é o papel da universidade, refletir sobre o passado, refletir sobre o presente e apontar caminhos para o futuro. Porque o que a gente viu? A gente viu um ataque não só do ministro, mas um ataque da mídia, né? Local, nacional, contra as disciplinas, encurralando a universidade naquele discurso da neutralidade, né? De que a universidade não é igreja, não é partido, como se assumir com clareza a posição de que nós estamos sendo vítimas de um golpe fosse tomar um partido político. Quer dizer, esse encurralamento, né, que a dinâmica da polarização atual nos trouxe, tipo, não, agora a gente tinha que fazer, foi golpe ou não foi? Tu tá entendendo? Como se no início das disciplinas, na programação das disciplinas, não se caracterizasse, inclusive no programa do Miguel, o que é um golpe de Estado. A primeira coisa que um cientista faz quando vai discutir qualquer coisa é justamente a caracterização, a definição, o conceito e a possibilidade de que as pessoas que estão ouvindo, os alunos e as alunas, possam concordar, discordar do rigor analítico, do rigor conceitual, né? E aí me parece, Regis, que o curso, né, tanto o curso da UFC como o curso da UES, no que toque a essa dimensão do campo simbólico extramuros da universidade, ele também tem que ocupar esse espaço e ir a esses veículos, né? Acho muito bom a gente estar aqui hoje discutindo, o nosso programa tem boa audiência. E dizer que isso, né, que você está falando, não, a universidade faz isso e faz isso porque esse é o seu papel. Quer dizer, silenciar diante do que está acontecendo no Brasil é que vai fazer com que a universidade tenha que pedir desculpas um dia. Olha, a gente ficou quieto. A gente nem fez a nossa parte política de ostensiva, né, de tomada de posição coletiva, entidades como a DUFS, coletivo de reitores, mas a gente fez pelo menos o nosso papel acadêmico, que é um papel de defender a democracia. Porque do jeito que a mídia coloca as coisas, às vezes, nessa história de ter os dois lados, a gente daqui a pouco vai estar discutindo se a gente quer a escravidão ou não quer a escravidão. Quais são os seus argumentos para defender a escravidão? Quais são os seus argumentos para ser contra a escravidão? Quer dizer, como se não tivesse nenhum consenso a partir do qual a gente dissesse assim, não, a partir disso aqui a gente não retorna, não. A partir dessa institucionalidade a gente não retorna. Ô, professor, o senhor concorda que existe vamos dizer assim, um movimento de caráter de direita fascista contra a manifestação do pensamento livre, especificamente na universidade, mas também na sociedade? Essa é a minha pergunta. E eu queria chamar a atenção, por exemplo, para a narrativa que é feita pelos veículos de comunicação
Inclusive, lembra-me agora, a recém-lançada série da Netflix, né? Chamada agora esqueci o nome, O Mecanismo, né? Bem lembrado, onde essa história recente que está sendo levada agora para a universidade é contada de outra maneira, contada de uma maneira falsa, com várias inverdades. Eu mesmo tive a oportunidade de ontem, e logo que percebi, né, que a narrativa era realmente para deturpar, falsear a realidade, eu botei lá meu sinalzinho, né, igual a gente faz no Facebook, né, de não curtir, né, de descurtir. Então, coloquei, qual é a sua opinião sobre esse movimento, vamos dizer assim, contra a liberdade de expressão e tentando fazer uma outra narrativa que não corresponde à realidade dos fatos? Eu entendo que esse movimento contra a liberdade de expressão é um movimento muito perigoso. Isso é a base do nazismo, no final das contas, porque não é um movimento de liberdade de expressão, não é isso. É um movimento de antipensamento. É contra o pensamento, contra a reflexão, contra o estudo. Daí o entendimento que algumas pessoas têm de que a universidade é um partido político, é uma igreja, é uma instituição que está ultrapassada, que na verdade no final das contas os professores estão apenas dando opinião, daí o projeto terrível da escola sem partido, não é? Para tentar censurar não apenas o que é diferente, mas o próprio pensamento. E nesse sentido, o seriado da Netflix faz parte de uma rede que eu chamo, no final das contas, da sensibilidade briga de galo. O que é a sensibilidade briga de galo? É exatamente como a professora falou, fazer o debate do sim e do não sobre qualquer coisa. De repente, nós temos a mídia colocando em debate irresponsavelmente, de uma maneira anti-pensamento, de uma maneira terrivelmente brutal, se uma disciplina de uma universidade é correta ou não. Isso é ignorar o que significa ser universidade. E pelo que eu sei, as pessoas que pautaram e continuam pautando esse tipo de falso debate, porque esse debate é falso, é uma briga de galo, são pessoas que, através de um instinto muito primitivo, não têm coragem de ir para a briga e colocam o seu galo para ir para a briga. Escolhe um a favor e escolhe outro contra. Bota para brigar porque dá sucesso. Assim como um programa policial. Nunca vi ser dito de modo tão perfeito, viu? Pois é. Então isso é um movimento de antipensamento. Antipensamento. É o que eu chamo de a falta de sensibilidade da briga de galo. Nós estamos voltando aos tempos primitivos, de uma maneira terrível, através da imprensa. Eu me recusei completamente a participar desse tipo de coisa. Eu não participo de debate, sim ou não, porque isso não é debate. Isso é apenas uma briga de galo. Então, esse seriado da Netflix está na mesma linha dos seriados americanos. É a mesma linha do Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez do golpe um seriado. As pessoas, qual é o próximo passo? O que é que vai acontecer? Qual é o próximo capítulo? Tem uma jornalista da Globo, eu não lembro o nome dela, ela ficava repetindo. A gente tem que ver isso, né? É desagradável, mas é fonte histórica. Ela ficava dizendo o seguinte: queremos saber qual é o final desse filme. Ela mesma dizia. Só faltou antecipar, né? A prisão do Lula. Né? Exatamente. Então, existe uma serialização desse antipensamento que coloca as pessoas numa adrenalina tal que qualquer tipo de coisa tem que entrar no conflito. A contra B, A contra B, B contra A. Então isso é terrível. E, né? Professor, assim, a gente sabe, quer dizer, a clareza disso vem do fato de que dentro da própria universidade tem esse grupo que quer, de certo modo,
intramuros, neutralizar o papel da própria universidade. A gente sabe, conhece, que existe. Inclusive, logo depois que vocês ofereceram a disciplina no curso de História, apareceu uma notícia na mídia local de que alunos de direita se sentiam oprimidos. Olha só, eu fico assim, eu vejo lendo isso, oprimidos por alunos de esquerda no campus, né? Quer dizer, eu digo, meu Deus, eu sou professora de universidade, né? Então, eu sou da universidade privada, mas existem todas as forças do mesmo jeito que existem nas universidades públicas, atuando, se manifestando, todo mundo tendo espaço. Mas dizer que alunos de direita são oprimidos, quer dizer, e aí oferecer um curso, aí sim, oferta de um curso desse jeito, que tenha sempre alguém para dizer que é contra e alguém para dizer que é a favor, como se houvesse questões sobre as quais a gente já não tenha historicamente tomado decisões claras. Por exemplo, quem é que pode defender hoje a volta da mulher à condição de submissão diante do marido? Será que não tem? Politicamente na sociedade a gente sabe que tem. Mas a universidade não é o campo para ficar reverberando isso. Por isso que eu brinco dizendo da história. Escravidão, né? Por isso que tem eu brinco brincando com a história da escravidão. Não só tem gente defende. que pratica a escravidão. Tem gente que é homicida, que é troglodita com os diferentes. Mas aí a gente vê, às vezes, até o espaço sendo dado para os carecas, para aqueles que atacam pessoas nas ruas, para darem seu ponto de vista. Eu creio que a universidade tem que assumir a posição, e isso ela faz com essa disciplina agora. Isso é muito bom para nós, para a comunidade acadêmica, para indicar para os alunos assistirem ainda mais cursos de extensão que possam ser dados, cursos nas redes, ocupar esses canais de mídia, e fazer com que a gente não fique tão refém, inclusive, viu, Souza Júnior, eu creio, que essa nossa pouca capacidade, capilaridade ainda no espaço midiático, faz com que a gente acabe fazendo uma propaganda reversa de coisas que não nos interessam, que eu tenho assistido há uns 2, 3 dias nas minhas redes, que são redes assim majoritariamente do campo popular, do campo da esquerda, é uma enorme, brutal propaganda desta série da Lava Jato, tá entendendo? Uma brutal propaganda, quer dizer, muitas pessoas que nem sabem, de repente alguém entra aqui e diz o que é isso mesmo, do que se trata, aí a pessoa dá toda a notícia do que trata, eu digo, meu Deus, os caras têm uma propaganda gratuita conosco. Pois é. Quer dizer, eu acho um pouco que a gente peca um pouco por ainda não dominar bem esse campo semiótico, às vezes a gente joga a bola, levanta a bola, né, daqueles que não nos interessam. Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de destreza. Bem, nós vamos poder aprofundar esse debate após o intervalo, mas eu queria logo rapidamente aqui ler 3 comentários de nossos internautas que estão assistindo o programa através da nossa página Democracia Participativa. O Daniel Pio Bezerra, a propósito do Netflix, diz: participe da campanha nacional contra o fascismo. Cancele sua assinatura da Netflix. Eu penso um pouco diferente, mas ok. Tá, é a expressão dele. Uhum. Karine Garcês, que já participou várias vezes desse programa, nossa parceira aqui na construção do Democracia no Ar, diz o seguinte: esse movimento está bem treinado pelo sionismo no Brasil por meio da bancada BBB, que é a bancada da bala, da Bíblia, né, e do boi, e outras instituições. Ela se refere exatamente a esse movimento fascista que nós não comentamos aqui, mas ainda mais vamos comentar os ataques à caravana, né, do Lula de forma violenta. E o Wesley diz que parabéns ao programa pela escolha do tema. Força ao Democracia no Ar. Bem, nós vamos ao intervalo agora, não é isso, Jonathan? E em seguida vamos abordar, inclusive, o que é essa disciplina? O conteúdo da disciplina, sim, né? O programa. Porque eu mesmo estou curioso, né? Que foi um golpe, os mas dias, quais os elementos que estão envolvidos nessa questão. Ok. Jonathan, por favor. Ok, também só lembrando que daqui a pouquinho, na volta, quando a gente fizer a segunda parte do programa Democracia no Ar, tem a indicação do livro da Sandra Helena, da segunda-feira, que torna-se mais cultural aqui no programa Democracia no Ar. Fechado? Democracia no Ar.
É isso nós estamos conferindo, ouvindo, vendo o programa, curtindo Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Sintarf, Sinfarce, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar o programa para você na íntegra, tá bom? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. Esse programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais um minutinho e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar! As operadoras de telefonia e internet que não cumprirem as metas de qualidade no atendimento ao cliente deverão pagar 15% a mais pela taxa de fiscalização de funcionamento, destinada ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. O projeto, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos na terça-feira, recebeu parecer favorável do senador José Pimentel, do PT do Ceará. Essas empresas elaboram todo um plano de metas, de atendimento, de melhoria do atendimento, que lamentavelmente não se materializa. E é por isso que é um dos setores em que tem maior reclamação por parte dos consumidores. E para superar isso, ou pelo menos fazer com que essas empresas cumpram aquilo que elas se propõem no seu planejamento, é que esse projeto de lei resolve multar em 15% para essas empresas que, porventura, não cumpram aquilo que ela se propõe a fazer para o consumidor. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. São 10h34, Fortaleza, Ceará, Brasil. E já voltamos com a segunda parte do programa Democracia no Ar. Souza Júnior. Muito bem, nós vamos aqui aproveitar, né, esse espaço para anunciar o livro, o lançamento do livro da professora Sandra. É o livro que eu indico. A indicação. A indicação de leitura da professora Sandra Helena, porque eu peguei o bonde andando, né? O apresentador, na verdade, é a Marina Valente, e eu não estava sabendo do que havia sido combinado. Mas é ao vivo, é assim mesmo, né? Vamos lá, Sandra Helena. O livro que eu indico. Bom, na última vez, no último encontro, eu indiquei o segundo livro da trilogia do Gessé Souza, A Radiografia do Golpe. E hoje, aproveitando inclusive aqui o tema, né, nosso, não poderia ser outro, a não ser este livro, que é um best-seller, assim, impressionante, inclusive, né? O livro vendeu e continua vendendo muito. É o terceiro livro do Gessé Souza, da trilogia, que iniciou com a tolice da inteligência brasileira e encerra com A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, um livro que analisa o pacto dos donos do poder para perpetuar uma sociedade cruel forjada na escravidão. Por que esse livro é obrigatório? Esse aqui não é só uma sugestão, uma indicação. Esse livro é obrigatório para qualquer pessoa hoje que queira se inteirar, ter uma compreensão do que aconteceu conosco, porque o Gessé faz um tour de force, é um intelectual que está bem à altura do tempo nesse momento, e desloca a discussão da corrupção, por isso que ele fala da escravidão até a Lava Jato, desloca a discussão do eixo da corrupção para o eixo da desigualdade. Isso ele fez muito bem nos 3 livros. Quer dizer, a trilogia deve ser toda lida, mas se você precisar escolher uma assim rápido agora para compreender as coisas, este livro tem que ser lido. Portanto, eu indico. Uma sugestão bem melhor, né, do que ver a série da Netflix. Com certeza. Muito bem, então vamos
retomar o nosso programa, segunda parte. Nós estamos conversando com o professor Regis Lopes, do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, para conversar sobre a disciplina que aborda o golpe de 2016. E na bancada aqui, como ocorre todas as segundas-feiras, também a professora Sandra Helene, que acaba de indicar este livro, que eu mesmo vou ler, né, o último da trilogia, A Elite do Atraso de Jessé Souza. Vou dedicar meu tempo de uma forma mais útil do que ver Netflix. Muito bem, vamos começar então essa segunda parte com uma pergunta de nossa internauta Tatiana Souza, dirigida a Sandra Helena. Ela diz assim: em se tratando de uma universidade particular, quais as possibilidades de inclusão de uma disciplina dessa natureza? E manda um abraço para a professora Sandra Helena. Antes dela, a professora responder, a Karine Garcês esclarece que quando ela falava em o movimento, não se referia ao movimento fascista em relação à caravana do Lula, mas em relação a colocar o debate, como falava o professor da disciplina do golpe, e que a Sandra Helena falou sobre colocar a discussão no nível do se é ou não a favor da volta da escravidão. É sobre a fala dos dois que me referi quando falei do sionismo. O controle da mídia, do debate, colocar essa posição de um focar contra o outro, como faz a direita, e dizer que estão sendo oprimidos, né? Então vamos começar pela professora respondendo a pergunta. Eu vou responder bem rápido a Tatiana, para que a gente possa ouvir mais o Regis sobre a disciplina propriamente, o horário, se ainda existe possibilidade de pessoas ouvintes se inscreverem, o dia, o programa, né? Para a gente tornar isso mais... Bom, com relação à pergunta da Tatiana, na universidade, a gente tem feito, desde na universidade que eu ensino, na Unifor, desde que começou esse processo, e mesmo antes, a universidade sempre foi um espaço de muita liberdade para os seus professores discutirem todos os temas. Eu mesma, quem me acompanha nas redes sabe, já promovi amplos debates sobre os assuntos mais quentes. Eu fiz debate sobre o julgamento da AP 470, quando nem a esquerda queria discutir isso, no momento em que isso estava acontecendo. Portanto, a universidade é totalmente aberta. Há 2 semanas atrás eu promovi, inclusive fiz aqui, né, a divulgação, um evento chamado a Crise da Democracia Liberal, o Brasil em Transe, com o professor Vitor Marques, um evento da minha disciplina de Sociologia no curso de Psicologia. Então, assim, eu acho que a universidade, ela é aberta, ampla e, quer dizer, a questão é você ter um corpo de professores que esteja envolvido com isso para tentar fazer. Ok. Professor Regis, é com você. Vamos falar sobre o conteúdo dessa disciplina que está gerando tanta polêmica dentro e fora da universidade? Eu vou partir de uma consideração da professora Sandra. É interessante notar que em determinados temas, embora não tenham ainda disciplinas específicas, são discutidos. Eu lembro que em 2016, na disciplina de Teoria da História, que é a minha área, os estudantes perguntavam, relacionando com o conteúdo, com o que eles tinham visto no jornal, e terminavam a pergunta dizendo assim: professor, o que está acontecendo? Essa é uma pergunta que se tornou clássica de uma maneira trágica. O que está acontecendo? De modo que, por exemplo, há 20 anos atrás, nós tínhamos o início de uma disciplina chamada História da África, que não existia. Não existia, foi o início. Hoje ela é obrigatória. Depois nós tivemos a criação de uma disciplina chamada História e Meio Ambiente, a partir de demandas colocadas pela sociedade. Depois, História e Gênero. Agora, a História e os Golpes. Claro, esses temas são discutidos nas disciplinas. Qualquer disciplina, seja de medicina, de física, de engenharia, de qualquer área do conhecimento, o conhecimento só se faz se esse saber se relaciona com as questões do tempo presente. Se isso não acontece, nós criamos uma ciência completamente abstrata. E a ciência abstrata é um perigo, porque não está envolvida nas relações sociais e pode criar qualquer monstro.
Mas, para ser mais específico, essa disciplina, o golpe de 2016 e o futuro da democracia, ela é curricular? Ela é optativa, porque nós temos disciplinas de tópicos especiais, exatamente para prever demandas, pesquisas, professores de fora. Então, nós fizemos um longo debate nos últimos 2 anos sobre isso, já nas outras disciplinas de História do Brasil, por exemplo, e chegamos a uma conclusão, a partir desse movimento nacional de apoio à UNB, que deveríamos ofertar uma disciplina com quatro tópicos. O primeiro, golpes, uma perspectiva interdisciplinar. Então, estamos chamando professores do direito e da economia, para saber como as outras áreas estão pensando o que é um golpe. Porque para muita gente, golpe pode ser simplesmente uma questão pessoal. Eu, por exemplo, não gosto do meu vice. O meu vice não gosta de mim. Aí o vice dá um golpe em mim, como se diz, dá um golpe na praça. Enganou e tal. Muita gente acha que o golpe é somente isso. Não é somente isso. Como se fosse uma rasteira. Uma rasteira. Já foi vice, pensando nisso, na primeira oportunidade. Ele é o sabido. Tomou o poder. O tema é o sabido. Não é somente isso, né? Pode ser também, mas o que nós estamos estudando é como, no decorrer do tempo, no Brasil e no mundo, essas destituições de poder acontecem a partir de relações políticas mais amplas, de relações econômicas, de determinados interesses de certos grupos que não estão no poder, nem querem estar no poder, no poder institucional, porque exatamente estão financiando, estão apoiando nas sombras. Então, essa disciplina, a partir desse primeiro tópico, uma visão interdisciplinar, é uma perspectiva de abrir o debate com as outras áreas. E aí nós estamos escutando os professores, por exemplo, o Fábio Sobral, da Economia, foi lá explicar o que é um golpe no sentido econômico. A segunda etapa da disciplina já é mais ligada a pesquisas de professores do departamento. Vejam bem, não tem nada de artificial. Não é assim, vamos dar uma disciplina porque é bonito, porque é interessante, porque está fazendo sucesso. Porque está na moda, né? Não tem nada a ver com isso. Então, nós temos 3 professores do departamento que pesquisam exatamente propaganda, censura e tortura nos últimos 50 anos na história do Brasil. Então, nós vamos ver como essas pesquisas, que já existem há mais de 6, 7 anos, podem ajudar. Ou seja, desde 1968. Sim. Quando foi instituído o AI-5, né? E realmente o golpe se fez presente em termos de ditadura, né? Com cerceamento de todas as liberdades. De modo que um golpe ele se faz com propaganda, censura e tortura. E isso é muito difícil de debater em relação ao que nós estamos vivendo agora, porque nós estamos em processo. Mas em relação a 64, já existem várias pesquisas que comprovam várias situações, vários fatos históricos. Então, é interessante que essa disciplina, além de mostrar as pesquisas que existem, é também uma motivação para novas pesquisas. Há muita coisa a descobrir ainda. Só um minutinho. É tão interessante se falar disso, né, dessa perspectiva, do sentido histórico, porque se a gente não disputa agora, de modo muito contundente, eu não gosto de falar que a gente está disputando narrativa, porque dá sempre a impressão de que, tem a narrativa que vencer, a gente sabe que isso procede, mas eu não abro mão de que existem fatos e que existe um conhecimento objetivo dos fatos, não se trata apenas de narrativas. Você vê que tem muita gente que ainda hoje, né, discorda de que tenha havido um golpe, com todas as evidências em 64, com todas as evidências, todas as pesquisas, documentários, assim, e que chama aquilo de revolução, não é? Quer dizer, então, se nós não agora, né, decidirmos de modo muito enfático
né, afirmar, não esperar os 20 anos, né, para poder dizer, não, foi de fato, aquilo não foi um impeachment, foi um golpe. Quer dizer, nós estamos aquém, porque a história também não vai dar para a gente todo o tempo que deu, que aconteceu. A gente não vai permitir um AI-5, uma noite de trevas, eu espero que não, né? E o importante é que a gente discute em história é que os fatos acontecem de maneiras diferenciadas. 16 não é 64. São semelhantes porque são golpes, mas as estratégias são novas. As estratégias são novas e é isso que é preciso estudar. Porque a primeira coisa que a gente tem que perceber diante de um golpe é que o golpista não vai dizer que é golpe. Jamais vai dizer, óbvio, é lógico isso. Então a gente já parte desse princípio. E foi assim em 64. Sim, e continua sendo, no final das contas, né? Para quem deu o golpe. Então, o terceiro ponto, nós tratamos de uma questão mais ampla, é o pensamento sobre o Brasil. Como é que os historiadores têm pensado as forças conservadoras, essa instabilidade política, a concentração econômica, a desigualdade no Brasil é terrível e tem uma classe média que não é muito diferente da classe média do mundo, que gosta da desigualdade, então nós vamos estudar isso. E o quarto é que vai ter o tempo do futuro de uma maneira mais incisiva, os movimentos sociais e a democracia no Brasil. Como, por exemplo, só para citar um exemplo, a igreja na América Latina tem um papel fundamental na democratização da sociedade. É apenas um exemplo. Mas para mostrar que todo golpe possui oposição, todo golpe é contra alguém, é contra determinado projeto. Aliás, é uma característica do golpe o novo governo mudar de maneira radical aquilo que vinha sendo feito. Por isso que no caso do Collor não foi golpe, porque não houve mudança. Pelo contrário, houve continuidade. Porque dentro da universidade mesmo existe um movimento de antipensamento também, que eu chamo, nesse caso... o impeachment Collor com a Dilma, nada a ver, né? Não tem nada a ver. É realmente uma falta de bom senso, antes de tudo, antes de ser falta eu ia dizendo falta de vergonha, mas não pode ser, né? Falta de pesquisa. De modo que outra corrente gravíssima que nós temos na sociedade, além da briga de galo, que a imprensa adora, os seriados adoram, é a linha da autoajuda. É tão terrível quanto a briga de galo. A autoajuda é tipo aquele projeto, a professora Sandra fez referência a ele, vamos colocar que você pensa de um jeito, você pensa de outro, vamos conversar. Vamos conversar para você aprender mais. Chega de polarização. O Brasil está se transformando num país insuportável. Vamos para Portugal. Mal sabem eles que Portugal teve uma longa política social que tem a ver com a política do Lula. Eles estão fugindo do Lula aqui, mas vamos por falar Lula, tem aqueles que dizem que o Lula está dividindo o país. Então a autoajuda é passar a mão na cabeça e dizer, vamos se aquietar. Vamos se aquietar para quê? Diante da desigualdade, eu li da desigualdade terrível. Eu li há pouco tempo uma entrevista com o Frei Beto, que ele disse que o grande problema é a naturalização da loteria biológica. Como aceitar que uma pessoa que nasce na periferia, sem a menor condição alimentar, sem a menor condição educacional, sem a menor condição de vida, como aceitar uma amizade, uma igualdade entre essa pessoa e a outra que nasceu com todas as condições? Uma nasceu sem condição, a outra nasceu com condições demais. Então, essa desigualdade não é natural. E a autoajuda é criminosa. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. E, sobretudo, no campo da psicologia. Está criando verdadeiros monstrinhos. Em que sentido? De naturalizar isso. Se você é pobre, vai estudar, vai lutar. Você consegue,
descubra a sua força interior. Outro dia eu vi um curso, descubra a sua força interior, como se o indivíduo fosse tudo. Quer dizer, nós estamos vivendo numa sociedade onde não existe mais o nós, é só você. Você é responsável pela sua vida. Ou seja, a autoajuda como um veículo terrível de não pensamento. Bom, o curso, ele está se dando, onde eu sei, às quintas-feiras, né? Às quintas-feiras, 18 horas. 18 às 22, né? É restrito ao curso de História da UFC? É restrito a alunos da UFC. É uma disciplina normal, optativa, mas que optativa. Aceita ouvintes? Aí ouvintes já houve quantos encontros? Já são 4. Já são 4. E quantos mais estão previstos? Vai até o final do semestre. Até junho. Então, há algumas pessoas que possam, porventura, querer um dia ter acesso ao conteúdo das aulas. Isso está no site? Como é? Bem, a ideia é depois fazer uma publicação, não é? Porque está sendo gravado. Então, quem sabe até agora lançar, me veio à cabeça agora, lançar um movimento para que todos esses cursos depois, todos, porque são diferentes. Sim, não são isso é que é interessante. Está vendo uma riqueza com a explosão dos cada cursos, universidade está fazendo seu próprio pegou o programa do curso do Miguel e cada universidade fez uma adaptação. Inclusive, a gente já conversou aqui com o Esdras para que na próxima semana, na segunda, venha o pessoal da UES. Porque eles vão começar o curso dele, é um curso de extensão aos sábados, no próximo sábado, 7 de abril. Então, que eles venham também falar com a gente sobre o processo. A propósito, professora Sandra, seria interessante, só para dar a ideia, lançar a ideia, publicar um grande livro, reunindo textos de todos esses cursos do Brasil e de fora. O José Reinaldo, a propósito da sua informação sobre o curso da UES, está dizendo aqui: estou só esperando a oportunidade de cursar esta disciplina na UES. Eu acho que não é só ele, não. Todos nós estamos curiosos. Mas eu queria aproveitar só a interrupção para ler a outras mensagens aqui, né? O Ivo Miranda diz bom dia e ele elogia a pesquisa que foi dita pelo professor sobre os últimos 50 anos. E ele sugere que essa pesquisa fundamental se estenda até 1935. Fica aí a sugestão. A Patrícia Matias dá bom dia. Cláudia Santos diz: excelente debate, pessoas competentes, especializados para emitir uma análise fiel ao momento político atual. Elogio aos dois. E Gil Luiz diz: óbvio que o indivíduo deve ser responsável por si e pelo que pensa e faz. Essa ideia de manipular a massa é a ideia de ditadura do pensamento. E, professor, antes de devolver a palavra, a sua análise sobre a injustiça, né, que reina, a desigualdade, né, de aquela pessoa que nasce sem nenhuma oportunidade na favela e outros que já nascem, né, como se diz popularmente, no berço de ouro. Me lembra uma poesia, se eu não me engano, é de Bertolt Brecht, que diz violentas, né, o rio, mas não se diz violentas margens que o oprimem, né? A desigualdade são as margens do rio. Então, quando há uma revolta popular, né, ela é consequência dessa opressão, né? E o estudo dos acontecimentos políticos, especialmente desse golpe que está mudando a face do nosso país, se torna necessário não só na universidade, né, mas o que nós estamos vendo aqui é como expandir esse conhecimento, esse debate, né, esse estudo para a sociedade como um todo. Concorda? Sim, sem dúvida. Como eu havia dito, eu vejo que esse pensamento conservador é feito de duas bases. Primeiro, o falso debate, e segundo, a autoajuda. Exatamente no sentido de naturalizar tudo, transformar tudo numa questão moral, bom ou ruim. Esse tipo de avaliação é uma avaliação muito primária, muito primitiva. Eu repito esse termo e aproveito e explico. Não estou me referindo às sociedades primitivas, às sociedades culturalmente diferentes, não. Estou falando de primitivo aqui no sentido de elementar,
não consegue se deslocar de uma percepção mais imediata. Alguém vê alguma coisa e classifica bom ou ruim. Bom ou ruim. Esse raciocínio é muito primário e é o tipo de raciocínio que vai levar o golpe para uma questão pessoal. Outros até dizem, mas a Dilma escolheu o Temer. É como se fosse... É um completo desconhecimento do jogo político. Vejam bem, tem gente um amigo... que culpa a Dilma pelo golpe, do mesmo jeito que culpa a Marielle por sua exação. Sim. Eu acho que aí um amigo postou no Facebook o seguinte, então vejam essa foto. Aí era exatamente uma foto do Salvador Allende parabenizando o futuro ditador, que é o Pinochet. Ora, e a política, ela não é apenas o acordo entre os iguais. A política se faz, sobretudo, com acordo entre aqueles que são diferentes. Então é desconhecer a própria realidade política, achar a realidade política do Brasil, achar que a Dilma era amiga do Temer e o chamou porque gostava dele, talvez tenha chamado até porque não gostava. E aliás, talvez nem tenha sido ela. Então, essa perspectiva da disciplina tem a ver com perguntas. São perguntas. Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui ainda sem resposta. Eu tenho opiniões, mas eu não posso chegar em sala de aula e dizer assim, foi assim. Eu não posso dizer isso. Eu posso chegar em sala de aula e dizer, pesquisem. Eu vou dizer qual é a pergunta. Qual a participação dos Estados Unidos no golpe de 2016? Nós precisamos ter ainda artigos científicos sobre isso. Nós temos opiniões, é a obrigação do professor dizer, opiniões, faz sentido, tudo indica. Há indícios. Há indícios. É assim que se faz o verdadeiro debate. Professor, esse seu comparativo do Pinochet, né, com o futuro ditador, quer dizer, o futuro ditador Salvador Allende, etc., me lembra também a frase, né, do Obama, né, que chamou o Luiz Inácio Lula da Silva de o cara, né? Ficou famoso. É porque ele realmente admirava ou porque ele se incomodava com porque foi o Lula que fez a política mais anti-imperialista até hoje, abrindo as fronteiras, né, do país para aquelas nações, né, que não tinham um intercâmbio comercial como o Brasil. Só um pontinho, já que você falou em Marielle. Só para não perder aqui a oportunidade, nós estamos neste momento com 152 compartilhamentos. Olha só, Regis, você tem Isso demonstra, né, quanto esse debate é importante. E espero que continue compartilhando, vamos chegar a 200 logo. Bom, só uma pontuação, já que Souza Júnior falou de Marielle Franco, né? Ontem eu li uma matéria no Jornal O Povo sobre direitos humanos, e é interessante isso, como dizer, direita e esquerda polarizadas prejudicam o debate dos direitos humanos, né? Como tentando dizer, os direitos humanos são de todos, mas não, tem um equívoco aí na compreensão. Existem pessoas, e que não são poucas, são justamente esses que o Gessé coloca, que não querem tematizar a desigualdade, que querem claramente um país colonial, um país escravista, classista, sexista, machista, que são contrários à ideia dos direitos humanos. Eu costumo dizer, nós não fizemos nenhuma revolução liberal mínima, no sentido de tornar algumas dessas pautas dos direitos humanos consensuadas entre nós, como em alguns países capitalistas fizeram. Nós ainda discutimos questões, por isso que eu digo, a gente ainda poderá vir a discutir, ter uma enquete naquele contra ou a favor. Você é a favor ou não que o trabalhador fique 12 horas, não sei o quê, sem ter acesso a sair, isso, aquilo, e alguém dizer, não, eu acho que é possível que o trabalhador fique. Quer dizer, o nível que nós estamos é esse. Quem achar que eu estou exagerando, olha para a realidade ao seu redor. Nós não conseguimos, do ponto de vista da opinião pública de massa ainda, galvanizar a ideia dos direitos humanos. Nós não podemos dizer que a nossa sociedade não fez nenhum avanço civilizatório. Ela fez. Foi justamente porque ela fez time dos avanços civilizatórios, né, no ciclo da redemocratização, que ela sofreu agora esse golpe tão violento e tão célere e tão rápido.
Em 2 anos, a gente chegou assim praticamente ao 68, né? De 64 para 68 foram 4 anos, a gente chegou ao 68, assim, com o assassinato da Marielle, que para mim é muito emblemático, rapidamente. Né? Quer dizer, e o que aconteceu de desmonte nesse período de 2 anos, na economia, nas estruturas políticas, o ataque às universidades com invasão de campos, reitores sendo levados presos. Quer dizer, até hoje, a morte do reitor Canceller, que era um cara favorável ao impeachment, à Lava Jato, e que não sustentou, que não suportou a humilhação, né? A que foi colocada, quer dizer, mundo. Exatamente, então... Não é essa que a gente está polarizando, direitos humanos, não é. É a própria sociedade que se revolve intestinamente, né? Com seus fantasmas que ainda não foram enfrentados. Aí a gente está mais uma vez num momento de enfrentamento para ver se a gente conclui a Revolução Liberal no Brasil. Né? A gente não conseguiu. Ô, professor Regis, o Paulo Silveira Dias, um dos internautas, ele faz a seguinte pergunta que eu acho interessante. Qual seria o debate verdadeiro? Que escape desse autoajuda, entre aspas, que o professor se refere. Como fugir da chamada polarização? Pronto. Eu poderia resumir em uma palavra, que é o nome de uma pessoa, Paulo Freire. Paulo Freire é um dos autores mais lidos no mundo, e não é à toa, porque ele disse que, claro, as pessoas possuem culturas diferentes, essas culturas precisam ser respeitadas, eu preciso entender o outro, mas entender o outro, essa é a questão, não é aceitar o outro. Por quê? Ao entender o outro, que não sou eu, tem que entender isso, quer dizer, é diferente, precisamos ser mais. Esse ser mais, de acordo com o Paulo Freire, é o desenvolvimento da consciência sobre o real da sociedade. O que é o real da sociedade? Eu estou resumindo, né? Porque é mais complexo do que isso. O real da sociedade é exatamente dizer que a sociedade não é natural. Existem desigualdades sociais. Então, para ter a consciência sobre a desigualdade social, é preciso afastar a autoajuda e a moralidade do bem e do mal. Entendendo que, numa sociedade desigual, onde uma pessoa tem berço de ouro e a outra pessoa nem berço tem, isso não é porque Deus quer, dizia Paulo Freire, não é porque é simplesmente assim, é porque tem gente que ganha mais do que o outro. Por quê? Aí nós vamos chegar numa discussão sobre a economia. E é inevitável chegar a essa discussão. Por que que tem uma pessoa que trabalha tanto e vive na miséria, e tem outro que às vezes nem trabalha e tem tanto dinheiro, tem tanto ouro? Isso é justo? É uma discussão sobre ética. Você é a favor da desigualdade? Por quê? Você se sente bem num carro blindado, porque aqui em Fortaleza é o maior sucesso. Fortaleza é uma cidade impressionante, não sei se é por causa do nome, Fortaleza, forte de Nossa Senhora da Assunção, então já foi feito assim, contra os índios, contra todos, é a fortaleza do forte de Nossa Senhora da Assunção, a fortaleza dos condomínios fechados. Então, você acha bonito, Paulo Freire perguntava, você acha bonito uma pessoa que joga comida fora e a outra que morre de fome? Porque tem muita gente morrendo de fome. Não tinha não no Brasil. O Lula, de fato, pode fazer qualquer crítica a ele, mas ele mexeu na desigualdade. O Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil saiu do mapa da fome. Errou, pode ter errado, isso a gente pode discutir depois. Agora, para fugir do debate tem que entrar uma palavra chamada fome. Porque grande parte da população do mundo ainda morre de fome e outra parte joga comida fora. Aí começa o debate. Professor, infelizmente nós já estouramos o nosso tempo. Mas eu quero deixar aqui uma sugestão para, se o nosso produtor Brasil Gomes estiver ouvindo, na próxima segunda-feira a gente continuar esse tempo, que eu acho que ficou faltando muita coisa. Olha, na próxima segunda eu já tinha me falado com Esdras, né? Que eu vou falar em público que
que a gente chamasse o pessoal do curso da UESC, que começa o curso no sábado, no dia 7, então para eles também falarem. Ótimo, então seria uma forma de... Pode ser depois. Pois é, porque realmente aqui o nosso conversa, até pela participação dos internautas... Eu dou uma sugestão de a gente fazer um debate sobre Paulo Freire. Muito bem. Ótimo. Muito bem. Ótimo. Vamos botar na pauta e logo que tiver definido pela produção do programa, a gente avisa o nosso internauta e logicamente que nesse debate sobre a metodologia de Paulo Freire vai estar o conhecimento hoje que é necessário e as questões que estão ocorrendo, não é isso, professora Sandra? Pois é, então infelizmente, gente, vou ter que passar a palavra. Quero primeiro agradecer, acho que o debate foi riquíssimo, ficou faltando aquele, né, com aquele gostinho sempre que quero mais. Assim, né? Sempre. Mas nós voltaremos a este assunto no programa Democracia no Ar. E com a palavra o Jonathan Neto para encerrar o programa, e eu agradeço também a todos que participaram e continuem compartilhando, porque na nossa página Democracia Participativa, que já está com 172 compartilhamentos, correto? Porque até agora a gente tem um programa com o meu com 155 compartilhamentos no Facebook. Já estamos com 172, que não ainda nem acabou. Mas queremos que continue, até porque muitos que perderam este programa poderão assistir a qualquer momento através da página Democracia Participativa. Ok, Jonathan? E até amanhã, às 10 horas, nesse mesmo horário, que no caso será com a Marina Valente. Democracia no Ar. É isso, nós acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação hoje com Souza Júnior, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários da segunda-feira, professora Sandra Helena. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. Sendo assim, te convido a amanhã estarmos juntos a partir das 10 horas da manhã, numa nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se fala, até lá. Democracia no Ar.